Olá, meu nome é Cristiane Jatene, eu sou psicóloga e historiadora. Tô falando meu nome no começo porque vai que esse vídeo caia na mão de alguém que nunca me viu. Hoje eu vou falar sobre o golpe militar de 64, golpe, não revolução. Na época que eu fiz história, eu me dediquei muito a estudar a história do Brasil, sempre que eu podia escolher, porque eu sou descendente de sírios e libaneses católicos e a gente tem uma eurocentrização da história, que é estudar a história sobre a perspectiva dos europeus. Então, a gente estuda isso, mas estuda muito pouco os outros povos, né? Então, teve uma ação muito grande, por exemplo, da França e da Inglaterra no Oriente Médio, que é muito pouco estudado. Né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, o nome da loja da minha avó era Flor de Lis, e Flor de Lis era o símbolo da França durante o domínio que a França exerceu no Líbano. E pouca gente sabe dessa atuação da França no Líbano, na Argélia, que teve uma barbárie lá. No Líbano não teve essa barbárie, eles tinham até um relacionamento bom. Mas tudo isso para dizer que na faculdade de História eu não estudei nada disso. Nem a imigração dos sírios libaneses. A gente tinha muito história da Europa, história da América do Sul e história do Brasil. Então eu me dediquei muito ao governo Jango, por exemplo, que foi o governo que sofreu o golpe militar. Então, para eu não falar um monte de coisa, esquecer as coisas mais importantes, eu queria indicar um filme que chama Um Dia que Durou 21 Anos. Esse filme está disponível no Vimeo, gratuitamente, para qualquer pessoa que queira assistir. Esse filme mostra claramente, é um documentário com gravações do poder americano, do embaixador no Brasil, do Kennedy, mostra claramente a atuação dos Estados Unidos no golpe militar brasileiro. Militar é um golpe não só militar, civil-militar, né? E mostra claramente que não tinha comunismo nenhum no Brasil. Aliás, nunca teve comunismo no Brasil, não tem. E isso é uma ignorância muito grande, porque as ciências humanas são preteridas, né? A gente estuda as ciências humanas, tem as ciências políticas, tem a historiografia, e as pessoas consideram isso uma coisa menor. Então, na hora de votar, elas ignoram os conhecimentos acadêmicos dessas disciplinas e escolhem sem saber o que estão escolhendo. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente ficou desesperado tentando fazer as pessoas entenderem que votar em alguém que defende a ditadura militar, que tem como ídolo um torturador, por ele ser torturador, porque vamos dizer, ele podia ter a pessoa como ídolo e dizer, olha, apesar dele ser torturador, ele tem tais e tais características que eu gosto por X razão. Não, ele admira porque ele é torturador. E esse torturador era um assassino. Eu lembro que quando eu estava assistindo a votação do impeachment da Dilma, que também foi um golpe, quando eu ouvi ele dizer, o atual presidente, dizer... em homenagem ao Ustra, eu estava sentada no sofá e eu escorreguei para o chão, porque o Ustra era um assassino, um torturador, um estuprador, um torturador que era capaz de desfigurar uma pessoa e trazer uma criança para ver, era capaz de colocar rato na parte genital das mulheres. E eu estou dizendo tudo isso porque as ciências humanas, elas são como qualquer outra ciência, elas são baseadas em documentos. Então, tudo que a gente sabe da história do Brasil é baseado em documentos. E não são só pesquisas acadêmicas brasileiras, são pesquisas acadêmicas do mundo todo. Existem historiadores nas principais universidades do mundo que são especialistas em história do Brasil. Então, nós temos aqui
hoje no Brasil um mentor intelectual desse governo que nunca passou por uma academia, é um negacionista da ciência, é um negacionista histórico. E aí vocês podem me dizer, mas eles não podem discordar da versão que todos os historiadores têm a respeito da história do Brasil? Podem, desde que façam uma pesquisa acadêmica, científica, com documentos e comprovem. Não há documentos. Há documentos sobre a tortura, há documentos sobre a repressão, há documentos sobre a censura, há documentos sobre a arbitrariedade, há documentos sobre a enorme corrupção que começou durante o regime militar, confessado pelo Emílio Odebrecht recentemente. Então, o que acontece é isso, na hora que as pessoas vão votar pela democracia que nós lutamos para conseguir, eu tenho muito orgulho de dizer que eu era uma adolescente, estava no final do colegial e fui às passeatas das diretas todas com os meus amigos, e teve passeatas das diretas que eu fui com meu pai, que era procurador da República, foi diretor do OAB por 12 anos, eleito 6 vezes pelos advogados e era advogado. Então foi uma luta para a gente votar. Para pessoas que se eximem de se informar, não acreditam no que a gente fala e votam. E estão interferindo na vida de todas as pessoas. E onde que eu quero chegar? Quando você escolhe votar numa pessoa que defende a ditadura, que defende a tortura, ela está dizendo quais são os valores dela. Ela não preza pela política verdadeira. Qual é a política verdadeira? Conciliar várias vozes, várias pessoas, vários grupos, se humanizar. Não é uma política humanizada, porque uma política humanizada respeita todos os cidadãos, independente dos nossos valores. Se tem um grupo que tem valores diferentes dos meus, ou coisas que eu não faria, eu não posso querer simplesmente eliminá-los, matá-los. Isso não existe. Isso é uma lógica ditatorial, autoritária, assassina, para falar um português mais claro. Então, a hora que eu escolho uma pessoa que defende a tortura, defende a ditadura, ela está dizendo o seguinte: eu não prezo a vida das pessoas que não são como eu. Eu acho que essas pessoas podem ser eliminadas. E este ser que está na presidência da República nesse momento nunca escondeu isso. Nunca escondeu. Quem escolheu ele sabia que ele pensava assim. E o negacionismo da ciência? Ah, não tem problema, o Olavo de Carvalho é mentor do Bolsonaro, mas não tem problema. O Olavo de Carvalho é um negacionista da ciência, da história, ele é terraplanista, mas não tem problema. Tem problema, porque agora esse governante está pondo em risco a vida das pessoas. Porque a ciência diz, tem uma forma da gente minimizar o contágio coletivo simultâneo, que é diluir esse contágio ao longo dos meses para o sistema de saúde não colapsar e dar conta de atender as pessoas. Mas aí ele vem e fala, não, a ciência está errada. Eu não tenho que considerar a ciência, vocês não têm que considerar a ciência. Se vai morrer alguns idosos, vai morrer 10% da população, não tem problema. Isso está perfeitamente de acordo com o que ele sempre fez a vida inteira. Ele defende ditadura, tortura e milícia. São 30 anos na política que ele fazia rachadinha no gabinete, isso público, e quando perguntado, mas o senhor tem um apartamento o senhor tem casa em Brasília, por que o senhor usa o apartamento funcional? Ele respondeu, para comer gente. E tem gente que eu conheço que acha que isso não é corrupção, que acha que não é corrupção um judiciário que tem um juiz que é funcionário público, que deveria defender os interesses da sociedade e escolhe quem ele vai investigar, e escolhe de que forma ele vai investigar, quer dizer, escolhe quem ele vai investigar, se intromete na investigação quando não é atribuição dele, e ainda dizendo quem deve e quem não deve ser investigado, contra a sociedade. E as pessoas foram sendo complacentes,
dizendo, tudo bem, eles estão indo contra pessoas que eu não gosto. Sem entender que o que é público vai afetar todo mundo. E agora a gente está tendo esse exemplo. Todos esses valores deles, desumanos, toda essa corrupção, porque corrupção não é o que envolve dinheiro só. Um juiz que entra na investigação do processo, que condena sem provas, isso é corrupção. Que hoje pode ter sido contra alguém que você não gosta e amanhã vai estar impregnado na sociedade. E pode ser contra qualquer pessoa. E é muito grave, né? Um candidato que não vai a debates, que defende tortura, que defende ditadura, que é contra a ciência, pode sim ser muito danoso para a sociedade, como a gente está vendo agora que é. Então, eu estou gravando esse vídeo em colaboração com a campanha da Comissão Arnes. Ditadura, nunca mais. Tortura, nunca mais. Quem aprova esse tipo de coisa é desumano. Ou desumano ou ignorante, ou as duas coisas. E eu me empolgo porque eu acho extremamente grave, né, que pessoas que poderiam estudar, que poderiam se informar, se negam a fazer isso, né? Tô gravando esse vídeo caseiro aqui que fica caindo o iPad. E eu tô com esse livro na mão, ainda estou aqui. Esse livro é um livro do Marcelo Rubens Paiva, que ele escreveu não faz muito tempo. A mãe dele morreu há pouco tempo, mas ela ainda estava viva com Alzheimer. E esse livro, tem gente que diz assim, mas só acontecia isso com quem fazia coisas erradas. Ou tem gente que acha que a gente pode acreditar nessa narrativa mentirosa de que existia uma guerrilha no Brasil, que é uma coisa ridícula, e antes do golpe, e aí teve o golpe por causa disso. Não, aconteceu as guerrilhas em reação ao golpe, e nunca tiveram força suficiente. Então tem gente que justifica o crime praticado pelo Estado, roubar crianças de pessoas presas e registrar essas crianças com outro nome, de outra família, negar a identidade dessas pessoas, porque isso não aconteceu só na Argentina, aconteceu aqui também. Acontece que aqui teve anistia ampla, geral e restrita, então foram perdoados os crimes da ditadura. Perdoados. E aí a grande maioria da população é analfabeta política, não sabe a história do seu próprio país. Só que pode votar. Voto, possibilidade essa conquistada por quem lutou contra a ditadura. E eu estou mostrando esse livro porque nesse livro o Marcelo Rubens Paiva conta a história do Brasil sob a ótica da mãe dele. E aqui dá para ver quem era o pai dele. Se o pai dele estava fazendo alguma coisa errada que justificasse ele ser retirado da família, torturado, preso, torturado, morto, o corpo desaparecido. E esse livro tem uma cena que eu recomendo para todo mundo que acha que a ditadura foi para quem fez coisas erradas, enfim, que é a cena que a Eunice Paiva recebe finalmente, quando teve a comissão da verdade, o atestado de óbito do marido dela, a reação que ela teve. Eu recomendo que as pessoas leiam. É um belíssimo livro, uma delícia de ler, porque no começo ele escreve muito bem e no começo mostra a vida deles, feliz, aquela coisa da família, dos primos e o que a ditadura fez. Então eu recomendo por essa cena, pelo livro que é bom, mas por essa cena, a hora que ela recebe o atestado de óbito do marido anos depois. Quem tem familiares que ama, quem tem sentimento, e sabe a importância de um funeral, sabe o quanto é importante a gente fazer os nossos rituais. O ser humano precisa disso, ele precisa do tempo, porque nunca acaba um luto, o luto se transforma, você nunca esquece as pessoas fundamentais da sua vida que partem, e eles não tiveram direito a esse funeral. Muitas famílias não tiveram direito a esse funeral. O filho da Zuzu Angel, irmão da jornalista Idelgarde Angel,
Ele foi arrastado por um carro propositadamente. Eles eram sádicos. É isso que estão defendendo, né? É isso que esse candidato sempre defendeu. Por isso agora ele não preza a vida. Tanto faz morrer por coronavírus. Não tem problema se a Organização Mundial da Saúde indicou isso ou aquilo, né? Então eu recomendo muito essa cena para quem se considera humano, humanizado, porque você pode ser humano só porque você nasceu com a capacidade de fala, porque é isso que o ser humano tem, ele tem a capacidade de fala e isso faz ele descobrir significados, dar significados e costurar os fatos e montar histórias, né? Então essa é a nossa identidade, a gente é uma história, por isso que o ser humano nenhum ser humano tá com a identidade fechada, com a vida fechada, tudo pode acontecer com todo mundo, porque nós somos uma história. E a gente só tem uma história comum da humanidade porque a gente é uma história. Então eu recomendo a leitura desse livro e especialmente dessa cena. Leiam essa cena e vejam o que vocês acham. Se a ditadura a ditadura militar foi alguma coisa que merece algum respeito ou só merece o nosso repúdio para que isso nunca mais aconteça no país. Nunca mais. Nós tivemos uma ruptura democrática em 2016, porque o PSDB não aceitou o resultado das eleições, não quis esperar 4 anos, e despertamos essas forças sinistras, maléficas, de novo no nosso país. Então fiquemos atentos. Hoje é aniversário da ditadura militar, o vice-presidente exaltou num Twitter o que a ditadura fez com mentiras, porque eles não apresentam documentos para contestar a história, porque não há documentos. Existem os documentos da corrupção, da censura, dos assassinatos, e isso tem farta documentação, estudada nas universidades mais importantes do mundo. Então, ditadura nunca mais, tortura nunca mais, o Estado existe para diminuir as diferenças sociais. O Estado exige uma gestão pública, não gestores privados, como a gente tem o ministro da Economia, né? O judiciário precisa ser um judiciário que respeite a sociedade, as leis. Não é cada juiz tem leis próprias. Isso tudo são sementes de sistemas ditatoriais, onde ninguém pode falar. Numa democracia, pode até existir um partido fascista. Numa ditadura, não. Tem que ter um partido único, não tem Congresso Nacional, não tem imprensa livre, não tem discordância. Tá certo? E isso que a gente quer. A gente quer uma democracia onde haja várias vozes, onde haja diálogo, onde a república seja respeitada, onde todas as instâncias de poderes da república sejam respeitadas e uma regule a outra. Por isso que a república tem tantos poderes, para um poder fiscalizar o outro. Então a minha mensagem é essa. Recomendo esse livro, Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva. E digo que hoje é um aniversário triste para o país, mas que a gente lembre que aconteceu essa ditadura que foi danosa para a nossa sociedade, que trouxe ignorância, que trouxe falta de liberdade, que trouxe atraso, porque o Jango não pôde fazer as reformas de base que a gente tem que fazer até hoje e vai ficando cada vez mais difícil. Reforma na educação, na saúde, no campo. E trabalhismo não é comunismo. Estudem, trabalhismo é trabalhismo. No Brasil só teve trabalhismo, nunca teve comunismo. Então é muita ignorância, é muito analfabetismo político falar em comunismo no Brasil. Ditadura nunca mais, tortura nunca mais. Vamos defender a nossa democracia sempre, aprimorar a democracia, criticar o que está errado, ampliar a democracia, mas a democracia é o único sistema decente para a humanidade progredir, conviver e honrar o pacto civilizatório que foi feito após a Segunda Guerra Mundial entre as nações, que chama Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos não é
uma propriedade da esquerda ou de qualquer partido. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi um pacto civilizatório feito entre as nações pós-Segunda Guerra Mundial. Defendamos a nossa humanização sempre, porque todos nós precisamos sempre fazer um esforço para sermos humanizados. Não basta sermos humanos, precisamos ser humanizados se quisermos ter uma sociedade onde haja paz, onde haja diálogo. E não existe paz nem diálogo com escravidão, com opressão, com vidas que valem mais que outras vidas. Tá certo? Vamos fazer esse esforço. Vamos tentar fazer esse esforço. Ditadura nunca mais.